Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 55. O que ficou para trás. Um estrondo alto sacudiu os corredores, fazendo toda a estrutura tremer. Matt cambaleou, apoiando-se na parede para se apoiar enquanto fumaça e lascas de rocha saíam pela abertura atrás deles. Ele abaixou a cabeça e olhou para o corredor enquanto Tom e Noel corriam em sua direção, Tom agarrando Moiraine. Noel havia jogado sua tocha de lado e pegado um tambor para tentar acalmar os Aelfin. Isso não funcionou, então Matt se voltou para os cilindros explosivos e as flores noturnas. Luz, mas os cilindros eram mortais. Ele viu cadáveres de Aelfin espalhados pelo corredor, com a pele brilhante rasgada e dilacerada, e uma fumaça maligna saindo do sangue. Outros deslizavam por portas e nichos, abrindo caminho através da fumaça. Caminhavam sobre duas pernas, mas pareciam deslizar enquanto andavam, acenando para frente e para trás pelo corredor, com seus sibilantes cada vez mais furiosos. Com o coração disparado, Matt correu atrás de Tom e Noel. Eles ainda estão seguindo, gritou Noel. O que vocês acham? Disse Matt, alcançando os outros dois. Luz, mas essas cobras são rápidas. Matt e os outros dois irromperam em outra sala, idêntica a todas as outras. Paredes quadradas vagamente fora de escala, vapor subindo dos cantos, piso de ladrilhos pretos com padrão triangular. Não havia abertura triangular no centro para retirá-los. Sangue e cinzas ensanguentadas. Matt olhou para as três saídas, segurando sua Shandarei nas mãos suadas. Eles não conseguiriam fazer o mesmo truque de antes, pulando para frente e para trás entre as mesmas duas salas. Não com o Aelfin atrás deles. Ele precisava invocar a sorte. Preparou-se para girar e... Temos que continuar andando, gritou Noel. Ele havia parado na porta, cambaleando de um pé para o outro, ansioso. Matt! Se aquelas cobras nos pegarem. Matt conseguia ouvi-los atrás, sibilando. Como o barulho de um rio correndo. Ele escolheu uma direção e correu. Jogue outro cilindro, disse Tom. Essa foi a última, disse Matt. E só temos 3 flores da noite. Sua mochila estava leve. Música não funciona com elas, disse Noel, jogando o tambor de lado. Elas estão muito bravas. Matt praguejou e acendeu uma flor da noite com o acendedor, jogando-a por cima do ombro. Os 3 correram para outra sala e seguiram direto pela porta do outro lado. Não sei para onde ir, rapaz, disse Tom. Ele parecia tão sem fôlego. Estamos perdidos. Eu estava escolhendo direções aleatoriamente, disse Matt. Só que não dá para voltar atrás, disse Tom. Essa é provavelmente a direção que a sorte quer que a gente vá. A flor noturna ribombou, a explosão ecoando pelos corredores. Não foi nem de longe tão grande quanto a dos cilindros. Matt arriscou um olhar por cima do ombro, vendo fumaça e faíscas voarem pelo túnel. O fogo desacelerou os Aelfin, mas logo os membros mais ousados do bando deslizaram pela fumaça. Talvez possamos negociar. Tom ofegou. Eles parecem muito bravos, disse Noel. Matt, disse Tom, você mencionou que eles sabiam sobre o seu olho. Eles responderam a uma pergunta sobre ele. Eles me disseram que eu daria metade da luz do mundo, disse Matt, com o crânio ainda latejando. Eu não queria saber, mas eles me contaram mesmo assim. O que mais eles disseram? Perguntou Tom. Alguma coisa que possa servir de pista? Como você saiu da última vez? Eles me expulsaram, disse Matt. Ele e os outros irromperam em outra sala, sem porta, e então saíram correndo pela saída da esquerda. O que Tom havia dito antes estava correto. Provavelmente precisavam voltar. Mas não podiam, não com aquele ninho de víboras o seguindo tão de perto. Me jogaram pela porta do reino Aelfin, disse Matt, sem fôlego. Ela leva ao porão da Pedra de Tyr. Então talvez possamos encontrar isso, disse Tom. A sorte é sua, Matt. Deixe que nos leve ao reino Aelfin. Talvez funcionasse. Tudo bem, disse ele, fechando os olhos e girando. Matt apontou em uma direção e abriu o olho. Ele apontava diretamente para a gangue de Aelfin, que serpenteava pelo corredor em direção a eles. Cinzas sangrentas. Matt praguejou, virando-se e correndo para longe deles, escolhendo outro corredor aleatoriamente. Tom se juntou a ele,
mas parecia muito cansado. Mate poderia tirar Moiraine dele por um tempo, mas Tom estaria tão cansado que não conseguiria lutar. Os Aelfin iriam exterminá-los, como fizeram com Birgitte séculos atrás. Na sala ao lado, Tom parou cambaleante, curvado, embora ainda segurasse Moiraine. Como todas as câmaras, esta tinha 4 saídas. Mas o único caminho que importava era aquele que levava diretamente aos Aelfin. Aquele que eles não podiam tomar. Não há como vencer este jogo, disse Tom, ofegante. Mesmo se trapacearmos, não há como vencer. Tom, disse Mate com urgência. Entregou as bandarei a Tom e pegou Moiraine. Ela era tão leve. Uma boa coisa, caso contrário, Tom nunca teria durado tanto. Noal olhou para eles e depois para o corredor. Os Aelfin estariam sobre eles em instantes. Noal encontrou o olhar de Mate. Me dá a sua mochila. Preciso dessas flores noturnas. Mas... Sem discussão, disse Noal. Ele correu e agarrou uma das flores noturnas. Ela tinha um pavio muito curto. Ele a acendeu e jogou no corredor. Os Aelfin estavam perto o suficiente para que Mate pudesse ouvi-los gritar e sibilar ao verem os fogos de artifício. Ouviu-se o estrondo, faíscas saindo do corredor e iluminando o quarto escuro. Onde as faíscas se aproximavam de uma das colunas de vapor que subiam, este se esquivava, dançando para longe das chamas. O ar tinha um forte cheiro de fumaça e enxofre. Luz, sua órbita pulsava novamente. Agora, Mate, disse Noal, enquanto os ouvidos de Mate ainda zumbiam por causa da explosão, me dê o pacote. O que você está fazendo? Mate perguntou cautelosamente enquanto Noal pegava o pacote e pescava a última flor noturna. Você consegue ver, Mate, disse Noal. Precisamos de mais tempo. Você precisa se adiantar o suficiente para conseguir voltar algumas vezes, daquelas víboras. Deixe a sorte te ajudar a sair dessa. Noal acenou com a cabeça para um dos corredores. Esses corredores são estreitos. Bons pontos de estrangulamento. Um homem poderia ficar ali e só teria que lutar com 1 ou 2 de cada vez. Ele duraria talvez alguns minutos. Noal, disse Tom, ofegante, de pé, com as mãos nos joelhos, perto das bandarei de Mate, encostada na parede. Você não pode fazer isso. Sim, eu posso, disse Noal. Ele se aproximou do corredor, além do qual os Aelfin se reuniam. Tom, você não está em condições de lutar. Mate, é você quem, pela sorte, pode encontrar a saída. Nenhum de vocês pode ficar. Mas eu posso. Não haverá retorno para você, disse Mate, sombriamente. Assim que voltarmos, este lugar em chamas nos levará para outro lugar. Noal o encarou, com aquele rosto marcado pelo tempo determinado. Eu sei. Um preço, Mate. Sabíamos que este lugar exigiria um preço. Bem, eu já vi muitas coisas, fiz muitas coisas. Já fui usado, Mate, muitas vezes. Este é um lugar tão bom quanto qualquer outro para encontrar o fim. Mate se levantou Moiraine e assentiu respeitosamente para Noal. Vamos, Tom. Mas... Vamos, latiu Mate, correndo para uma das outras portas. Tom hesitou, depois xingou e se juntou a ele, carregando a tocha de Mate em uma mão e suas bandarei na outra. Noal entrou no corredor atrás, erguendo seu short. Formas se moviam na fumaça além dele. Mate, chamou Noal, olhando por cima do ombro. Mate acenou para Tom seguir em frente, mas hesitou, olhando para trás. Se você conhecer um Malquieri, disse Noal, diga a ele que Jain Fastrider morreu limpo. Sim, Jain, disse Mate. Que a luz te proteja. Noal se virou para encarar o Aelfin e Mate o deixou. Ouviu-se outro estrondo quando uma flor noturna explodiu. Então Mate ouviu a voz de Noal ecoar pelo corredor enquanto ele gritava um grito de guerra. Não era em nenhuma língua que Mate já tivesse ouvido. Ele e Tom entraram em outra câmara. Tom chorava, mas Mate conteve as lágrimas. Noal morreria com honra. Antigamente, Mate teria achado esse tipo de pensamento tolo. De que adiantava a honra se você estivesse morto? Mas ele tinha muitas lembranças de soldados. Passara tempo demais com homens que lutaram e sangraram por essa honra, para desacreditar tais noções agora. Ele fechou os olhos e girou, o peso de Moiraine quase o desequilibrando. Escolheu uma direção e se viu apontando para o caminho de onde tinham vindo. Correu pelo corredor, seguido por Tom. Quando chegaram ao fim do corredor, este não dava para a sala onde haviam deixado Noal. A sala era redonda e repleta de colunas amarelas,
em forma de enormes trepadeiras que se entrelaçavam, com um cilindro aberto no centro. Candeeiros em espiral sustentavam globos brancos que conferiam à sala uma luz suave, e o chão era ladrilhado com um padrão de faixas brancas e amarelas, espiralando a partir do centro. Exalava um cheiro pungente de pele de cobra seca. Matrim Calton, você não é um herói, pensou ele, olhando por cima do ombro. Aquele homem que você deixou para trás é o herói. Que a luz te ilumine, Noel. E agora? Perguntou Tom. Parecia ter recuperado um pouco das forças, então Matt devolveu Moiraine e pegou sua lança. Havia apenas 2 portas naquela sala, uma atrás e outra do outro lado da câmara. Mas Matt girou com o olho fechado mesmo assim. A sorte os apontou para a porta oposta àquela por onde haviam entrado. Eles a pegaram. As janelas naquele corredor davam para a selva, e agora eles estavam no meio dela. Matt ocasionalmente avistava aquelas 3 torres. O lugar onde eles estiveram momentos antes, o lugar onde Noel sangrou. Foi aqui que você tirou suas respostas, não foi? Perguntou Tom. Matt assentiu. Você acha que eu poderia conseguir algumas dessas? Perguntou Tom. 3 perguntas. Você tem alguma resposta? Você não as quer, disse Matt, abaixando a aba do chapéu. Acredite em mim, você não quer. Elas não são respostas. São ameaças. Promessas. Nós. Tom parou ao lado dele. Nos braços de Tom, Moiraine começava a se mexer. Ela soltou um gemido baixo, os olhos ainda fechados. Mas não foi isso que fez Matt congelar. Ele conseguia ver outra sala circular amarela à frente. No meio daquela sala, havia uma porta de pedra vermelha. Ou o que restava dela. Matt praguejou, correndo para a frente. O chão estava coberto de pedaços de entulho de rocha vermelha. Matt gemeu, largou a lança e pegou alguns pedaços, erguendo-os. A porta havia sido quebrada por algo, um golpe de força impressionante. Perto da entrada da sala, Tom afundou, segurando a agitada Moiraine. Parecia exausto. Nenhum dos dois tinha mais mochila. Matt dera sua para Noel e Tom deixará a sua para trás. E aquela sala era um beco sem saída, sem outras portas. Queimem este lugar! Matt gritou, arrancando o chapéu e fitando a escuridão expansiva e infinita acima. Queimem todos vocês, cobras e raposas. O tenebroso leve todos vocês. Vocês têm o meu olho, vocês têm Noel. Já é preço suficiente para vocês. É preço alto demais. A vida da maldita Jain, a andarilha, não é suficiente para apaziguá-los, seus monstros. Suas palavras ecoaram e desapareceram, sem resposta. O velho menestrel fechou os olhos com força, segurando Moiraine. Parecia abatido, reduzido a nada. Suas mãos estavam vermelhas e cheias de bolhas de tanto puxá-la para fora, e as mangas do casaco queimadas. Matt olhou ao redor, desesperado. Tentou girar com os olhos fechados, apontando. Quando abriu os olhos, estava apontando para o centro da sala. A porta quebrada. Foi então que ele sentiu a esperança começar a se esvair. Foi uma boa tentativa, rapaz, disse Tom. Fomos bem. Melhor do que esperávamos. Não vou desistir, disse Matt, tentando desafiar a sensação de esmagamento dentro dele. Nós, vamos refazer nossos passos, encontrar um caminho de volta para o lugar entre os Aelfin e os Eelfin. O acordo dizia que eles tinham que deixar aquele portal aberto. Nós o pegaremos e sairemos daqui, Tom. Eu vou me queimar se morrer aqui. Você ainda me deve algumas canecas. Tom abriu os olhos e sorriu, mas não se levantou. Balançou a cabeça, abanando aqueles bigodes caídos, e olhou para Moiraine. Seus olhos se abriram. Tom, ela sussurrou, sorrindo. Achei que tinha ouvido sua voz. Luz, mas sua voz transportou Matt de volta. Para outros tempos. Eras passadas. Ela olhou para ele. E Matt. Querido Matrim. Eu sabia que você viria atrás de mim. Vocês dois. Eu queria que não tivesse vindo, mas eu sabia que viria. Descanse, Moiraine, disse Tom suavemente. Estaremos fora daqui em 2 batidas de harpa. Matt olhou para ela, caída ali, indefesa. Queime-me. Não vou deixar isso acabar assim. Eles estão vindo, rapaz, disse Tom. Eu consigo ouvi-los. Matt se virou para olhar pela abertura. Ele podia ver o que Tom ouvirá. Os Aelfin rastejavam pelo corredor, sinuosos e mortais. Eles sorriam, e ele podia ver incisivos semelhantes a presas na frente daqueles sorrisos. Poderiam ter sido humanos,
não fossem aquelas presas. E aqueles olhos? Aqueles olhos antinaturais, semicerrados. Eles se moviam suavemente. Terríveis, ansiosos. Não, sussurrou Mate. Tem que haver um jeito. Pense, disse a si mesmo. Mate, seu idiota. Tem que haver uma saída. Como você escapou da última vez? Perguntou Noel. Isso não ajudou em nada. Tom, parecendo desesperado, tirou a harpa das costas. Começou a tocá-la. Mate reconheceu a melodia, doces sussurros do amanhã. Um som triste, tocado para os mortos caídos. Era lindo. Surpreendentemente, a música pareceu acalmar os Aelfin. Eles diminuíram o passo, e os da frente começaram a se balançar ao ritmo da melodia enquanto caminhavam. Eles sabiam. Tom tocou para o seu próprio funeral. Não sei como saí da última vez, sussurrou Mate. Eu estava inconsciente. Acordei enforcado. Randy me derrubou. Ele levou a mão à cicatriz. Suas respostas originais de Aelfin não revelaram nada. Ele sabia sobre a filha das 9 luas, sabia sobre abrir mão de metade da luz do mundo. Sabia sobre Ruidian. Tudo fazia sentido. Sem buracos. Sem perguntas. Exceto, o que o Aelfin lhe deu? Se dependesse de mim, sussurrou Mate, encarando os Aelfin que se aproximavam, eu ia querer esses buracos preenchidos. Os Aelfin deslizaram para frente, usando aqueles panos amarelos envolvendo seus corpos. A música de Tom girava no ar, ecoando. As criaturas se aproximavam com passos firmes e lentos. Sabiam que tinham capturado sua presa agora. Os 2 Aelfin na frente carregavam espadas de bronze reluzente, pingando vermelho. Pobre Noel! Tom começou a cantar. Oh, quão longos eram os dias de um homem! Quando ele caminhava por uma terra devastada. Mate ouvia, memórias brotando em sua mente. A voz de Tom o transportava para dias muito distantes. Dias em suas próprias memórias, dias nas memórias dos outros. Dias em que ele morrera, dias em que viverá, dias em que lutara e vencera. Quero esses buracos preenchidos. Mate sussurrou para si mesmo. Foi o que eu disse. Os Aelfin me atenderam, me dando memórias que não eram minhas. Os olhos de Moiraine se fecharam novamente, mas ela sorriu enquanto ouvia a música de Tom. Mate pensara que Tom estava tocando para os Aelfin, mas agora se perguntava se ele estava tocando para Moiraine. Uma última e melancólica canção para um resgate fracassado. Ele navegou até onde um homem podia ir, cantou Tom, com uma voz sonora e bela. E ele nunca quis perder o medo. Quero que esses buracos sejam preenchidos, repetiu Mate, para que me deem memórias. Essa foi minha primeira dádiva. Pois o medo do homem é algo incalculável. Ele o mantém seguro e o prova ousado. Eu perguntei outra coisa, sem saber, disse Mate. Eu disse que queria me livrar das Aes Sedai e do poder. Elas me deram um medalhão por isso. Outro presente. Não deixe que o medo faça você parar de lutar, pois esse medo prova que você continua vivo. E eu pedi mais uma coisa. Eu disse que queria ficar longe deles e voltar para Ruidian. Os Aelfin me deram tudo o que eu pedi. As memórias para preencher meus buracos. O medalhão para me manter livre do poder. E o quê? Mandaram-no de volta para Ruidian para ser enforcado. Mas a forca era um preço, não uma resposta às suas exigências. Eu andarei por esta estrada esburacada, cantou Tom, com a voz cada vez mais alta, e carregarei uma carga pesada. Eles me deram outra coisa, Mate sussurrou, olhando para Shandarei em suas mãos enquanto Aelfin começava a sibilar mais alto. Assim foi escrito o nosso tratado, assim foi feito o acordo. Estava esculpido na arma. A lâmina tinha 2 corvos, e a haste tinha palavras inscritas na língua antiga. O pensamento é a flecha do tempo, a memória nunca se apaga. Por que lhe deram? Ele nunca questionou. Mas não pediu uma arma. O que foi pedido foi dado. O preço foi pago. Não, eu não pedi uma arma. Eu pedi uma saída. E eles me deram isso. Então venham até mim com suas mentiras horríveis, berrou Tom no último verso da música. Sou um homem de verdade e vou encarar você. Mate girou a Shandarei e a enfiou na parede. A ponta afundou na pedra não pedra. A luz se espalhou ao redor dela, derramando-se livremente como sangue jorrando de uma veia rompida. Mate gritou, enfiando-a ainda mais fundo. Ondas poderosas de luz irromperam da parede. Ele puxou a Shandarei para baixo em ângulo, abrindo uma fenda.
Puxou a arma para cima, do outro lado, cortando um grande triângulo invertido de luz. A luz parecia vibrar enquanto o atingia. Os Aelfin haviam alcançado a porta perto de Tom, mas sibilaram, recuando diante do poderoso brilho. Matt terminou de desenhar uma linha ondulada no meio do triângulo. Ele mal conseguia enxergar. A luz era tão forte. A parte da parede à sua frente desapareceu, revelando uma passagem branca e brilhante que parecia ter sido talhada em aço. Bem, eu vou. Tom sussurrou, levantando-se. Os Aelfin gritaram com uma fúria aguda. Entraram na sala, braços erguidos para proteger os olhos, espadas cruéis empunhadas em mãos opostas. Tire ela daqui! Matt berrou, virando-se para encarar as criaturas. Ele ergueu a Shandarei e usou a coronha para esmagar o rosto do primeiro Aelfin. Vai! Tom agarrou Moiraine e lançou um olhar para Matt. Vai! Matt repetiu, esmagando o braço de outro Aelfin. Tom saltou para dentro da porta e desapareceu. Matt sorriu, girando entre os Aelfin com suas Ashandarei, atacando pernas, braços e cabeças. Eram muitos, mas pareciam atordoados pela luz, frenéticos para alcançá-lo. Enquanto ele tropeçava nos primeiros, os outros tropeçavam. As criaturas se transformaram numa massa contorcida de braços e pernas sinuosos, sibilando e cuspindo de raiva, vários dos que estavam atrás tentando rastejar sobre a pilha para alcançá-lo. Matt deu um passo para trás e tirou o chapéu para as criaturas. Parece que o jogo pode ser ganho, afinal, disse ele. Diga às raposas que estou muito satisfeito com esta chave que me deram. Além disso, vocês todos podem apodrecer em um poço de fogo e cinzas, seus pedaços sujos no traseiro de um porco. Tenham um ótimo dia. Ele segurou o chapéu e saltou pela abertura. Tudo brilhou em branco.